A Terra Prometida, resumo de 27 de março a 2 de abril de 2024, de quarta a terça, quarta-feira, 27 de março. Quemuel deixa Leia bastante irritada ao dizer que Iana pareceu estar sendo bem sincera quando conversou com ela. Ela fala para o esposo não se atrever a defender aquela mulher. Quemuel diz para a esposa que não se trata de defendê-la. Ele fala que está apenas considerando os fatos. Diz que foi essa impressão que ela passou a ele. Nessa hora, Leia fica calada. Ele fala que a mãe de Aruna sofreu muito ficando aquele tempo todo longe de lá. Ele diz que ela garantiu que vai se manter afastada deles. Então por que não permitir que ela passe um tempo perto da filha? Leia fala que Iana passou por tudo que passou porque mereceu e em seguida afirma que ela nunca vai perdoá-la. Ele diz que pelo jeito ela não o perdoou também. Ela fala que ele é o marido dela. Diz que mal ou bem, eles se acertaram com a chegada de Aruna e em seguida fala que a situação com Iana é outra. Pergunta como ela vai confiar nela. Pergunta e se ela quiser prejudicá-los. Quemuel pede para a esposa pensar bem. Fala que se a mãe de Aruna quisesse prejudicá-los, já teria feito isso. Ele diz que pode até insistir em pedir para ela ir embora. Mas, se ele fizer isso, ela realmente pode ficar com raiva. E aí sim, pode querer prejudicá-los. Fala que aí sim, ela poderá decidir contar para todos quem realmente ela é. Leia diz para o esposo que ele está certo. Fala que ela não tinha pensado daquele jeito. Ele diz que é melhor para todos eles ela ficar lá em Gilgal, no acampamento, mas longe deles. Leia fala que, pensando melhor, de certa forma, é até uma segurança. Diz que ela poderá vigiá-la à distância. E nesse momento, ela olha fixamente para os olhos do esposo e diz para ele não se atrever sequer chegar perto dela. Josué fala para Eleazar que o momento deles avançarem rumo ao reino de Ai se aproxima. Eleazar diz para o líder que eles estão prontos. Aruna fala para o seu amado que ela está preocupada com Caleb e com todos os outros que estão com ele também, é claro. Fala que eles ainda não voltaram. Josué pede para ela ficar tranquila. Diz que Deus está no controle de tudo. E algum tempo depois, eles ficam aliviados ao verem que Caleb, o sobrinho dele, e todos que foram com ele estão de volta e ficam satisfeitos ao verem Iru. Quinta-feira, 28 de março. Caleb flagra o filho chorando e pergunta se ele está chorando por causa de Melina. Iru fala que sim, diz que ela não merecia o que aconteceu com ela. Caleb fala para o filho que ele sente muito. O filho diz para o pai que ele está pagando pelo erro que ele cometeu. Diz que ele gostou dela, fala que ela era uma pessoa maravilhosa, mas ele não deveria ter se envolvido com ela, já que ela era uma cananeia. O pai diz para o filho que o que ele disse é verdade, e em seguida diz que ele correu muitos riscos. Iru fala para o pai que ele tem toda a razão, mas em seguida afirma que ele vai continuar correndo riscos, mas dessa vez será diferente.
Fala que ele correrá o risco que tiver que correr, mas somente pelo que realmente importa. E em seguida fala: por Israel, pelo povo deles. O pai escuta atentamente tudo que o filho diz. O filho fala para o pai que ele vai ser forte, diz que ele vai seguir em frente. O amado de Noemi diz para o filho que é assim que se fala. O filho fala para o pai que precisa dizer uma coisa a ele. Caleb diz para o filho que ele pode dizer. O filho avisa que tem que ser na frente da mãe e da irmã. Algum tempo depois, Iru diz para a família dele que ele quer pedir perdão a todos eles. Fala que o orgulho dele fez ele olhar somente para ele mesmo, fez ele pensar só nele mesmo e esquecer da família dele. Diz que só agora ele consegue perceber o quanto ele estava errado. Nessa hora, a mãe se aproxima e pede para o filho não se culpar tanto. Iru diz para a mãe que ela sabe que ele está dizendo a verdade. E em seguida diz que ele não quer mais ser assim e pergunta se eles podem ajudá-lo a mudar. A mãe balança a cabeça dizendo que é claro que sim. O pai se aproxima e diz o mesmo. A mãe fala para o filho que ele sempre poderá contar com eles. Sexta-feira, 29 de março. Talmai faz exatamente o que ele prometeu. Depois de ser liberto, ele vai direto para a cidade de Ai, ou melhor, rumo à cidade de Ai. Exatamente na hora que ele está se aproximando, ele dá de cara com o enfrentamento. E a primeira coisa que ele faz é salvar a vida do pai de Iru, que nesse exato momento está sem ter o que fazer, já que havia sido surpreendido pelo novo rei. Pois é, o amado de Noemi fica sem jeito nessa hora, pois ele era um dos que não acreditava na sinceridade de Talmai. Mas é claro que a partir desse momento muda tudo. Ele fala para o gigante que sempre será grato a ele. Algum tempo depois, acontece o que Deus disse a Josué que aconteceria. Os hebreus conseguem vencer. E assim Deus mostra para o seu povo que Ele está com eles outra vez. Segunda-feira, 1º de abril. Josué fala para Aruna que aquela vitória abençoada por Deus tirou um peso enorme das costas dele. Ele diz que se sente muito melhor, fala que se sente muito mais leve. Nessa hora, sua amada diz que ela percebeu desde a hora que ele voltou, que ele realmente está diferente. Fala que dá para ver no semblante dele o quanto aquela vitória fez bem a ele. Ele diz que realmente fez, mas deixa bem claro que aquela grande vitória não é o único motivo da sua felicidade. Fala que agora que eles conseguiram vencer o reino de Ai, que realmente foi uma grande conquista, ele já pode dar o próximo passo para a sua próxima grande conquista. E em seguida ele fala que eles já podem se casar. O casal está empolgado, conversando sobre o casamento, quando de repente a conversa é interrompida por Eloi, que parabeniza o líder pela grande vitória. Josué fala para Eloi que ele pode ir para a tenda dele descansar e se surpreende ao escutar Eloi falar que mais uma vez ele teve problemas com a sogra dele, mas dessa vez resolveu tomar uma atitude. Conta que ele avisou para a esposa dele
que para a tenda de Mara ele não volta mais. Fala que ele falou para Ioná que já passou da hora deles terem uma tenda só deles. O líder diz para o genro de Aiúde que ele está certo. Elias conta para a filha que Salmão e Raabe foram até lá para falar das compras da festa de casamento, e ela fica completamente descontrolada e não consegue ficar parada. Por isso resolve sair um pouco para pensar, e num determinado momento ela acaba escorregando e cai num riacho. O filho de Noemi está passando por perto nesse exato momento. Terça-feira, 2 de abril. O filho de Noemi escuta os gritos da filha de Elias e percebe que ela não sabe nadar, e por isso rapidamente ele mergulha e vai salvá-la. Já fora do riacho, ele percebe que ela não está reagindo e fica feliz da vida ao ver que ela está viva. Ele olha para o alto e agradece a Deus por isso. Nessa hora, a ex de Salmão olha para o futuro esposo dela e fala que ele salvou a vida dela, e em seguida o abraça. Pois é, dessa vez a história é bem diferente. Melina e Ru não conseguiu salvar, mas Jéssica sim, e isso vai fazer toda a diferença na vida do rapaz. Vai fazer toda a diferença na vida da moça. Algum tempo depois, o filho de Noemi dá um conselho para a filha de Elias, e esse conselho fará toda a diferença. Ele fala para a moça que ela devia esquecer Salmão e seguir em frente. De imediato a moça diz que não pode, fala que ela não consegue, mas com o passar do tempo ela passa a ter uma nova motivação para viver, já que ela vai começar a enxergar os defeitos de Mara e, é claro, as qualidades do seu futuro esposo. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.